Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Dado um conjunto de retas paralelas, se a gente passar por elas duas retas transversais, nós vamos, de acordo com Tales, ele mostra para a gente que esse segmento e esse segmento são proporcionais. Este segmento e este segmento também são proporcionais. Então a gente vai poder, na hora que medir esses valores, e foi o que o Tales fez, ele mediu isso aqui, mediu o outro segmento e assim por diante, ele começou a estabelecer relações e verificar se as razões davam uma proporção. Então, pegando esse comprimento dividido por esse, ó, os dois estão na mesma lateral aqui, dá um resultado que é 0,5. E aí, ao medir os outros dois do lado de lá e fazer a mesma conta, esse dividido por esse, na mesma ordem, dá o mesmo resultado. Então, esta razão e esta razão têm como consequência o mesmo valor. Então, juntando-se esses dois numa igualdade, ele formou então o que a gente chama de proporção. 2 está para 4, assim como 3 está para 6. E é legal porque com isso ele me permite, se um dos elementos ficar faltando num desenho, num problema, eu poder determinar o valor do outro. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Para qualquer segmento que a gente tem aqui de medida A e outro segmento aqui que a gente tenha de medida B, a gente vai poder comparar com o segmento do lado de lá de medida C e o segmento do lado de cá de medida D, dando a seguinte proporção: este dividido por esse corresponde ao valor deste dividido por este. Vamos ver algum exemplo agora para a gente entender melhor. Quando a gente estiver faltando um dos valores nessa proporção, nós podemos montar a proporção pegando esse sujeito dividido por esse, tem que ser igual a esse dividido por esse. É uma regrinha muito simples. A questão é como resolver e descobrir o valor do x. Tem mais de um jeito, não tem um jeito só de resolver. Vamos ver o primeiro modo, que é o que muita gente aprende na escola, onde você vai simplesmente fazer uma multiplicação cruzada, 8 vezes o valor do x, você escreve isso, tem que dar o mesmo resultado que o 4 vezes o valor do 6. É uma multiplicação ali cruzada, desta maneira. E aí você vai trabalhar com o que apareceu aqui nas contas. 4 vezes 6 e 8 vezes x. 8 vezes x é 8x, 4 vezes 6 é 24. E aí eu recomendo, quem tiver nessa situação, dividir os dois lados pelo número que está na frente da variável x. Então a gente põe aqui o traço da divisão, repete o 8 para os dois lados. O lado de cá eu vejo que cancela o 8 de cima com o 8 de baixo. E fica, portanto, a conta que eu preciso fazer. 24 dividido por 8, que vai dar o número 3. É um método mais ou menos longo, mas é o que todo mundo aprende na escola. O segundo modo, e que Tales também aproveitou muito bem nos seus teoremas, basta você simplesmente pensar assim: o que eu faço com esse número 6 para ele ser transformado no resultado do x? Para eu saber o que eu faço com ele, e são contas de ou multiplicação ou divisão que valem nessa situação, eu vou para o outro lado, para outra razão, e vejo o que foi feito com o número 8 para ele ser transformado no número 4. Segue a mesma ordem da seta, ó, e a seta sempre aponta para o x. Então, o 8 foi para o 4 através de uma divisão por 2. Então, do lado de lá, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa e eu descubro que o x vai ser o número 6 dividido por 2. Eu escrevo isso, acho a minha resposta, ó, igualzinho, e economizei um tempo enorme. Só que para um professor, você vai ter que deixar este raciocínio bem marcado no seu exercício. As setas e o que aconteceu entre os números para poder chegar direto nessa expressão. Vamos ver mais um exemplo. Tenho aqui então agora as retas já paralelas, as transversais, aqui o número 6, o número 8, o 24 e o x, e a gente vai comparar de novo o 6 dividido pelo 8 e o 24 dividido pelo x. Daquele primeiro modo de resolver, nós temos então a seguinte montagem: multiplicar o 6 pelo x e depois multiplicar o 8 pelo 24. E eles têm que ser iguais. Só que, olha só, nós temos uma conta aqui enorme de multiplicação. Vai dar um resultado grande. Ao colocar os dois números 6 para baixo, como foi feito no exercício anterior, e cancelado o número 6,
eu tenho que dividir o 192 por 6. Às vezes dá números até maiores, mas vamos ver um exemplo aqui de como fazer essa divisão. Você vai lá, pega os dois números aqui juntos, o 19, pensa na divisão por 6, qual é o resultado que mais se aproxima em termos de tabuada, é o 3, 3 vezes 6, 18, coloca o 18 lá, vai fazer a subtração dos dois números, aí você abaixa o próximo número para continuar a conta, 12 dividido por 6 dá 2, e olha só que trabalheiro a gente vai tendo para poder chegar no resultado de 32 como resposta. O segundo modo, né, que a gente pode fazer esta divisão é simplesmente pegar e fatorar o número 6 daqui de baixo. Qualquer divisão dá certo. Você pega o número de baixo, vai fazer uma fatoração, divide por 2, já que ele é número par, o resultado é 3, divide por 3 dá 1, e aí dividir o 192 por 6 é a mesma coisa que dividir por esses dois. Então, 192 divide por 2, quanto que vai dar? 96. 96, que é o resultado, divide por 3, vai dar 32, e achei a resposta que eu tinha lá, sem fazer essa trabalheira de conta extensa que normalmente aparece se os números forem muito grandes. Um outro modo de resolver o teorema aqui de Tales é aquele de pensar o que é feito com o número para resultar o outro número. Só que agora eu não consigo pensar o que é feito com o 24 para se transformar em x através do pensamento do 6 para virar 8. Não está um número fácil de imaginar o que está acontecendo, mas eu posso fazer na lateral também. Então, o que é feito com o 8 para se transformar no x, eu descubro lá em cima o que é feito com o 6 para virar o 24. E aí foi só multiplicar por 4 lá. Aqui embaixo eu também só vou multiplicar por 4. Então, o x passa a ser o 8 vezes o 4, resposta 32. Acabou. É isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.